dia a todos, tá? Nosso sabadão, feriadão aí, né? Aqui na capital do estado do Amazonas, Manaus. Aniversário aí, é reflexo do aniversário do município de Manaus, né? E aí nós vamos para a nossa segunda lei, graças a Deus. Lei orgânica, tá ok. Estatuto do servidor, tá ok. Vamos então para a nossa segunda lei, terceira lei, que é a Lei de Planos, Cargos e Carreiras e Subsídios, que é a lei de número 1126 de 2007. É uma lei bem recente, tá? Então, é claro, é importante e irão ser cobradas questões daqui, 3 questões ou 4 questões. Por quê? Porque é uma lei muito importante para vocês, tudo bem? Agradeço aí pela confiança, tá? Semana que vem vou lançar aí dois domingos de pancadão de questões, um valor acessível para vocês. Então, pessoal de fora, eu vou cobrar um valor diferente. Para vocês que já participam das nossas aulas, irei cobrar um valor, claro, simbólico aí, né? A oferta da igreja do Praxis Concurso. Tudo bem? Pessoal, vamos que vamos, tá? Então, nossa aula de número 1. Vamos hoje mudar o foco, saímos do Estatuto do Servidor, estudamos todos os artigos e agora nós vamos estudar a lei de número 1126, que é a lei que vai tratar de planos, cargos e carreiras e subsídios aí dos servidores. Então, olha só nossa aula de número 1. Para quem ainda não me segue, siga lá, gente, para ficar por dentro de tudo, né, que acontece. @fprof.marcos. Gente, um recado especial. O IFAM vai lançar concurso público com 114 vagas. E tem vaga para pessoal aí de diversas áreas, pedagogia. Então, o que você já está estudando, né, para fazer o concurso da CEMED na parte específica, já serve para o concurso do IFAM. O que você vai estudar comigo são as leis para quem pretende fazer o concurso do IFAM. IFAM é outro universo. IFAM é federal. IFAM a remuneração é maior. É maior. Então, ó, vale a pena. Vem? Vamos lá, pessoal. Pode até acumular CEMED e IFAM. Olha só, sou servidora da CEMED também do IFAM. Olha, coisa boa. Pode, 2 professores, né? 20 horas, pode sim. Ou 40 no IFAM e 20 horas na CEMED. Olha, coisa boa, né? Vamos lá. Lei de planos, cargos, carreiras e subsídios, né? Então, nós temos a lei do plano, né? Professor, o que é plano? Aqui está relacionado, né, com a vida do servidor. Cargos, né? Os cargos aqui é de magistérios, né? Os cargos do magistérios. Carreiras tem a ver com as promoções, né? Você vai fazer carreira no serviço público, né? Você vai ter promoções e subsídios, é claro, pessoal. Isso aqui é a remuneração, ou seja, né? E nós vamos tratar de tudo isso aqui nessa lei. Os planos, né? Os cargos, carreiras e subsídios, que é a remuneração. Olha só o que diz o artigo de número 1. Eita, coisa boa! Esta lei dispõe sobre o plano de cargos, ó, o plano de cargos, carreiras e subsídios, que é o chamado PCCS, ó, planos, cargos, carreira, subsídio, PPCS, do profissional, ó, do magistério do município de Manaus, tá? Então, do profissional do magistério do município de Manaus, com as seguintes finalidades. Olha só, qual é a finalidade? Ei, qual é a finalidade? Finalidade do PCCS. Qual é a finalidade? Aí nós temos aqui, inciso 1, 2 e 3, ó, fixar, olha só, você mata para e estabelecer. Lembrando que os verbos aqui, ó, cadê? Verbos, eles estão tudo no verbo nos infinitivos, tá? Verbo no infinitivo. Fixar, estabelecer, né? Verbos no infinitivo. Então, ó, finalidades tem a ver com objetivos. Qual é o objetivo? Objetivo do planos, cargos, até me perdi aqui, planos, cargo, carreira e subsídio. Qual é o objetivo? Lembra, os verbos estão no infinitivo. Fixar, estabelecer. Então, olha só, fixar o quê? Padrões e critérios de evolução funcional
para as carreiras que compõem o quadro do Ministério, possibilitando o reconhecimento de qualificação e desempenho profissional. Então, aqui, ó, eles vão criar os critérios. Critério para quê? Para a promoção. Critério para a promoção. Critérios para progressão. De quem? Dos profissionais do magistério. Então, fixar padrões e critérios para a evolução funcional. Então, fala de evolução funcional, lembra que o seu cargo ele é de carreira, ó. Carreira. Você vai evoluir no serviço público. Você vai evoluir no serviço público, tudo bem? Fixar e administrar o quê? Subsídio. Então, vai fixar e administrar subsídios em harmonia com os padrões legais, ou seja, de acordo com a lei. Então, conforme a lei. Não pode ser menos que o mínimo, tá? Atendido os critérios de evolução profissional e peculiaridade do setor educação. Então, olha só, nós temos aqui, ó, a evolução, tá? Funcional. E conforme ocorre a evolução funcional, nós temos também a questão dos subsídios. Os subsídios, eles mudam conforme a evolução funcional. Então, olha só, evolução funcional, nós temos os subsídios que eles vão mudar conforme essa evolução. Então, a cada progressão, o que é que muda? Subsídio. A cada promoção, o que é que muda? Subsídio. É isso, tudo bem? Estabelecer, ó, política global, tá, pessoal? Política não é setorial, é política global para a gestão de pessoas com vistas a promover o desempenho e motivação e qualidade, ó. Vai dar motivação, por exemplo, motivação aqui, ó, o 14º que é a prefeitura. Então, é uma política global dentro da administração pública municipal, em relação aos servidores que têm um ótimo desempenho, servidores que têm um bom desempenho, vão ter direito aí ao 14º. Isso se chama motivação em relação ao desempenho do servidor. É todo mundo que vai ganhar? Não, 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 não. É todo mundo que vai ganhar? Não, 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 não. Depende do desempenho e é uma motivação para melhorar a qualidade, a produtividade, o comprometimento do profissional do magistério com o resultado do seu trabalho. Isso é a avaliação que será feita, se você tem ou não direito. Tranquilo? Meu povo, tranquilo? Então vocês já sabem. Qual é a finalidade do PCCS? Qual é a finalidade do PCCS? Fixar padrões, critérios e evolução funcional. Fixar os subsídios e estabelecer política de desempenho, motivação, qualidade, produtividade e comprometimento profissional do magistério com o resultado do seu trabalho. É isso mesmo. Giovana Petrolina saiu. Saia não, mulher. Volta para cá. Artigo de número 2. São princípios do EI. 3 estrelas, 5 estrelas aqui, ó. 1, 2, estrela feia, né? 2, 3, 4, 5. 5 estrelas. Pessoal, porque a banca pode cobrar? São princípios do planos, cargos, né? Cargos, carreira e subsídio. Aí você vai lembrar. Estruturas eficazes de cargos e carreiras. Princípio. Racionalização da estrutura de cargos e carreiras para eficiente gestão de recursos humanos. Princípio. Investidura por concurso público de provas e títulos, né? Investidura. O que é investidura? Você, ó, posse. A posse decorre, a posse, eita. Posse decorre da aprovação em concurso público, tá? Então, como é que se dá a investidura? Mediante a posse. Investidura por concurso público de provas e títulos, ou seja, você tomou posse. Aperfeiçoamento profissional, ó, continuado, isso é muito próprio, né? A educação, né? Aperfeiçoamento profissional, educação continuada, é um princípio, né? Então, você não vai parar, você não vai, né, parar de estudar. Então, hora e outra, vocês vão ter aquelas formações, devem participar, vão participar das formações, né? Até porque pode ser um critério ali de promoção por merecimento, tá, gente? Incentivo à valorização da qualidade do profissional. Então, vai incentivar a valorização, ó, da qualificação, aliás, do profissional, por exemplo, ó, permitindo o mestrado,
o doutorado, né, com remuneração. Ou remuneração, você vai se afastar do município, né, para fazer o mestrado, o doutorado, e aí o prefeito vai conceder, dizer, ó, esse afastamento dá para ela com remuneração, ou seja, é o incentivo à valorização da qualificação profissional, tá? Também. Isso aqui consta também, ó, ou seja, quando você faz o mestrado, você começa a ganhar melhor. Você tem um doutorado, vai submeter lá e você vai ganhar melhor. Isso se chama incentivo e valorização da qualificação profissional. Valorização pelo conhecimento adquirido, ó, pela competência, pelo empenho e pelo desempenho. Ó, pelo empenho, né? Como fazer, e o desempenho, que é o resultado desse empenho. Evolução funcional baseada, ó, na avaliação do desempenho, tá? Então, nós vamos ter a avaliação do desempenho na titulação, ó, e no aperfeiçoamento profissional. Então, a evolução funcional baseada, ó, essa evolução funcional, a gente está falando em progressão aqui, ó, ora, baseada em o quê, ó? Qual é a base? A base é a avaliação, deixa eu colocar aqui bonito, é a avaliação de desempenho, tá? A avaliação de desempenho, títulos e desempenho, tá? Tá? Então tá errado isso aqui, pessoal, peraí. Nós vamos ter a base é a avaliação, ó, a avaliação de desempenho, tanto de títulos e desempenhos. Título e desempenhos, tudo bem? Então são princípios, você não pode esquecer. Então, quais são os princípios do planos, cargos, carreira e subsídio? Estruturas eficazes, racionalização da estrutura de cargo-carreira para eficiente gestão de recursos humanos, investidura por concurso público de provas e títulos, aperfeiçoamento profissional continuado, incentivo e valorização da qualificação profissional e valorização pelo conhecimento adquirido, pela competência, pelo desempenho, né? Pelo empenho e desempenho. E a evolução funcional baseada na avaliação de desempenho de títulos, né? E aperfeiçoamento, tá? Títulos e aperfeiçoamento. Tudo bem, gente? Tranquilo, voltando então aqui para nós. Pessoal, o artigo 3º, tá? Ele vai conceituar. Conceituação. Então, a banca ela pode cobrar a conceituação, tá? A conceituação. Então, o que é o profissional do magistério? Tá? Então, artigo 3 é importante. Ó, artigo 2 é importante. E artigo 3, olha aqui, ó. Ei, 5 estrelas. 5 estrelas para o artigo 3. É importante. Tá? Então, ele vai trazer os conceitos. Quando eu falo profissional do magistério, quem é? Quadro de magistério, o que é? Então, é isso. Olha só o que diz. Profissional do magistério. Aquele que ocupa cargo que integre o quadro de cargos do magistério do município de Manaus. Então, quem é o profissional do magistério é aquele que está dentro do quadro de cargos do magistério do município de Manaus. A questão diz que é aquele que ocupa cargo que integra o quadro de cargos dos analistas. Está errado. Tem que, ó, profissional do magistério é aquele que ocupa o cargo que integre o quadro de cargos do magistério do município de Manaus. Tem que estar dentro, ó. Aqui, ó, que é o quadro. Então, é o quadro, tá? É o quadro de cargos do magistério. Então, todo mundo que está aqui dentro desse quadro de cargos do magistério, nós vamos chamar de profissional do, né? Profissional do magistério. Profissional do magistério. Então, quem é o profissional do magistério? É aquele que ocupa, né, o quadro de cargos do magistério. Está dentro desse quadro. Está dentro desse quadro. Então, todo mundo aqui é profissional do magistério. Aí, ó, quadro do magistério. Ele está explicando. O que é esse quadro? Conjunto de cargos do magistério público do município. Então, é um conjunto de cargos, ó. Então, quadro, ó, esse quadro aqui, ó, é um conjunto. É um conjunto. É um conjunto. Vamos lá. Cargos, ó, cargos do magistério. Eu falei assim, ó, o quadro
É um conjunto, mas de cargos do magistério. Mas o que é esse cargo do magistério? Aqueles, ó, cargos do magistério, aqueles ocupados por professores ou especialistas em educação no desempenho de atividades educativas. Ó, professores, aqui entra quem, gente? Pss, ei, quem é esse especialista em educação no desempenho de atividades educativas? Quem é? Quem é esse cara? O pedagogo. 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 Por isso que ele pode acumular. Por isso que ele pode acumular um cargo de pedagogo e outro de professor, tá? Porque ele está dentro do quadro, tá? De cargos do magistério, tá? Desempenho de atividade. Exercidas em estabelecimento, ó, educação básica e seus diversos níveis e modalidades, né? Do primeiro ao nono ano, por exemplo, né? Incluídos exercícios da docência, a coordenação e assessoramento pedagógico, incluindo ó, o exercício da docência, a coordenação, a galera da coordenação e o assessoramento pedagógico. Então, toda essa galera, né, são profissionais. Então, aqui, ó, todo mundo aqui são profissionais do magistério, do magistério. Todo mundo. Então, todo mundo está aqui no quadro, né, no quadro, cadê? Eita, cadê minha caneta? Sumiu. No quadro, né, no quadro de cargos do magistério. Todo mundo aqui, ó. Então, todo mundo se encontra aqui. Tudo bem? Tranquilo, gente? De boa? Beleza. Função do magistério. Qual é a função do magistério? O desempenho de atividades educativas, ó. Desempenho. Qual é a função do magistério? Pss, anota aí. Desempenho de atividades educativas exercidas em estabelecimento de educação básica e seus diversos níveis e modalidades, tá? E modalidades. Ou junto à sede da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, incluídos o exercício da docência, a direção escolar, ó. Então, função de magistério, ó, direção escolar inclui aqui o secretariado de escola, tá? Secretariado de escola, a coordenação e assessoramento pedagógico, tá? Então, função de magistério. Então, eles vão exercer uma função do magistério, pessoal. Função de magistério. Lembrando que função não é cargo. Cargo dos magistérios são esses daqui, ó. É de professor e especialistas, tá? Incluindo exercício de docência, coordenação e assessoramento. Aqui é a função de magistério. Então, ó, cargo do magistério, diferente. Diferente, tá? E função de magistério, o desempenho de atividade educativa exercida em estabelecimento de educação básica, em seus diversos níveis e modalidades, junto da sede da secretaria, ó, incluídos os exercícios da docência e direção, tá? Então, olha só, cada conceito é importante porque a banca ela pode cobrar, né? Aí você confundir cargo de magistério com função de magistério. Então você tem que ler, reler isso aí para não confundir, tá? Função especial do magistério. Função especial do magistério. Aquela atribuída a profissional do magistério, além das estabelecidas nesta lei, para o respectivo cargo que não caracteriza exercício de cargo de provimento em comissão ou função de confiança, né? Não caracteriza, não é, tá? Então, função especial do magistério é aquela atribuição ao profissional do magistério, além do estabelecido nesta lei, mas que não caracteriza exercício de cargo de provimento em comissão ou função de confiança, tá? Estágio probatório, todo mundo sabe, duração aqui, ó, de 3 anos. O período de 3 anos de efetivo exercício no cargo de profissional do magistério, no qual a administração, por meio de comissão especialmente, então, ó, constituída, avalia a utilização, né, a avaliação especial do desempenho. Então, olha só, no estágio probatório, né, 4 meses antes, será feito a AED, a avaliação especial de desempenho, tá? Então, a avaliação especial de desempenho. Professor, qual é o nome da avaliação feita para o servidor que está em estágio probatório? É a avaliação especial de desempenho. A avaliação especial de desempenho. A conveniência ou não permanência do profissional do magistério. Então, no final, né, essa avaliação ela vai ali julgar pela conveniência, né, do servidor ou pela não permanência do profissional do magistério no serviço público. A avaliação especial de desempenho é um instrumento avaliatório utilizado periodicamente durante o estágio probatório, destinado a apurar mediante observações e avaliações regulares dos profissionais do magistério, desempenho deste no cargo no qual é investido. Geralmente, essa avaliação ela ocorre a cada ano, tá? Então, vamos fazer primeiro ano, fazer do segundo ano,
E aí, ó, 4 meses antes, vamos fazer a terceira. Vamos juntar tudo e vamos fazer essa avaliação final, né? Que é a avaliação especial de desempenho, para você continuar ou não. Porque se você não passar no estágio probatório, você será exonerado, tá? Enquadramento funcional, o sistema que permite a migração dos ocupantes dos cargos do magistério existente na data da vigência desta lei para os cargos neles criados, podendo implicar, inclusive, a mudança de nomenclatura, que é enquadramento funcional, que é o sistema que permite a migração dos ocupantes dos cargos do magistério existente na data da vigência desta lei. Após a lei, não, na data da vigência. Tabela financeira, o que é isso? É a tabela organizada em padrões e referências integradas pelos valores do subsídio devido ao profissional de magistério. Então, é a tabela onde nós vamos ter os valores, né, de cada nível, de cada referência, de cada servidor, por exemplo, né, para quem tem nível fundamental, nível médio, nível superior. Então, é a tabela financeira. Referência, isso aqui é interessante, ó. Referência, padrão, tá? Representada por letras, tá? Então, a referência, ela é representada, ó, por letras. Por letras. Exemplo aqui, ó. Isso aqui é o quadro de promoção. A, B. Isso aqui é a nossa série de classe. Isso aqui é classe. É classe. E aí nós temos o nível. E aqui nós temos a letra A, letra B, letra C. 2. Letra A, letra B, letra C. Então, as letras aqui dentro dos níveis, nós vamos chamar de referência. Isso aqui é referência. É a referência, tudo bem? Representar por letras dispostas, ó, horizontalmente, ó. Isso aqui, ó, horizontalmente. Correspondente ao indicativo da posição do profissional do magistério quanto ao valor do subsídio e da sua evolução decorrente de progressão ou de progressão por titularidade, tá? Então é isso. Então, quando você sai da letra A para a letra B, você teve uma progressão, tá? Então, a referência ela está representada de forma horizontal. Padrão, representado por algarismo, né? Arábicos, dispostos verticalmente, tá? Correspondendo ao indicativo da posição profissional do magistério, quanto ao valor, subsídio e sua evolução decorrente da promoção. Então, ó, padrão vertical, vertical, tá? Referência horizontal. Professor, faz aí pra gente, então. Gente, aí seria isso aqui, ó. A, classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. Exemplo. Classe A. É um exemplo, gente. Nível 1. Aí tem a letra A, B, C. É um exemplo. 2. Tem a letra A, B, C. Tudo bem? Um exemplo. Então, olha só. Você pode ganhar progressão aqui, ó. Você está no nível, ó, referência, aqui ele chama de referência. Padrão, aliás, desculpa, pessoal. Isso aqui ele chama de padrão. É o padrão. E essas letras aqui ele chama de referência. Elas estão no sentido horizontal, ó. Aqui é horizontal, horizontal, e o padrão ele é vertical, vertical. Então você vai andar aqui dentro, tá? Da A você vai para B, da B você vai para C. Isso se chama progressão. Acabou a C, vem para onde? Vem para o padrão 2. Aí, ó, vai ficar aqui, 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 terminou aqui, aqui vai mudar de classe, ó. Aqui, ó, muda de classe. Aqui nós vamos chamar de promoção. Promoção, mudou de classe, teve a promoção. Aí, ó, tudo de novo. 1, 2, aqui, ó, 3, 4, por exemplo. Aí tem aqui novamente a letra A, B, C. A, B, C. E aí é o processo. É o processo que nós vamos ter. Tudo bem? Entendido isso aí, gente? De boa? Vamos que vamos. Aí, de acordo onde você se encontra, é o valor aí que nós temos também. Beleza, gente? Tranquilo. Enquadramento financeiro. O que é enquadramento financeiro? O sistema que permite a migração do atual sistema de subsídio. Então, antes o nome era remuneração, mudou para subsídio, né?
para o sistema de subsídios, posicionamento, os atuais ocupantes dos cargos de provimento efetivo da tabela de subsídio, tá? Avaliação periódica. Então, nós temos dois tipos. Avaliação periódica de desempenho. Nós temos, quem está passando pelo estágio probatório tem a avaliação especial de desempenho. Quem já ganhou estabilidade vai ter, ao longo da sua vida, a avaliação periódica de desempenho, que é a APD. APD. É o instrumento utilizado periodicamente, para a aferição dos resultados alcançados pela atuação profissional do magistério, estável ou estabilizado, no exercício de suas funções, de modo a habilitá-lo à evolução. Então, cuidado aqui. A banca pode colocar assim, a avaliação especial de desempenho é um instrumento utilizado periodicamente para a aferição de resultados alcançados pela atuação profissional do magistério estável. Está errado. Porque a avaliação especial de desempenho é para quem está no estágio probatório. Passou do estágio probatório, você já tem estabilidade, é a avaliação periódica. É a avaliação periódica de desempenho, que é a APD. APD. Então, A é D, é diferente de APD. Aqui, é no estágio probatório. Aqui é para quem está no estágio probatório. E aqui é para o estável, aquele servidor que já tem estabilidade. Tá? Então, anota isso aí. Totalmente diferente. Vamos lá, pessoal. Evolução funcional. Evolução funcional. O avanço do profissional do magistério nas respectivas referências e padrões decorrentes. Então, evolução funcional é quando você sai da A e vai para B. A para B. Você tem uma evolução funcional. Ou muda de padrão. Saiu do padrão 1 e foi para o 2. Evolução funcional. Pessoal, olha só. Progressão. Progressão. Progressão por títulos. E promoção. Pelo amor de Deus. É questão de prova isso aqui. Então, isso aqui merece 1, 2, 3, 4, 5 estrelas. É questão de prova, pessoal. O que é progressão? Evolução do profissional, do magistério estável ou estabilizado, porque o servidor em estágio probatório não tem direito à progressão, para a referência seguinte, no padrão em que se encontra. Então, é ir da A para B, se chama progressão. Então, saí, da letra A, foi para a letra B. Progressão. Progressão. Aí nós temos a progressão por titularidade, evolução do profissional do magistério para referências subsequentes em razão de ter concluído o curso de graduação. Então, isso aqui, você fez concurso para nível médio, mas você concluiu o curso de graduação, você vai ter aí uma progressão por titularidade, tá? Ou pós-graduação, então mestrado, doutorado. Então, você, ou pós, né? Tá? Ou pós. Ou pós-graduação, né? Que é a especialização. Aí você vai ter uma progressão por titularidade. Então, dentro da administração pública, nós temos a progressão por titularidade, tá? Na mesma classe, Tássia, tá? É da mesma classe. É isso aqui, gente. Voltando aqui, olha. Só para ficar mais claro isso aqui. Mais claro. Vou fazer só 2. Isso aqui, A. Vou colocar diferente. Vamos lá. Isso aqui, A, B. Isso aqui, é a classe. Isso aqui é a classe. E aí, dentro da classe, nós temos o nível 1, nós temos o nível 2, tá? Nível 1, nível 2. É um exemplo. Isso aqui é a classe. Aqui dentro, nós temos a letra A, B, C, D. Letra A, B, C e D. Então, aqui, você pode ter progressão. A progressão é aqui, Dentro da mesma referência aqui, você sai da A e vai para B. É uma progressão. Da B foi para C, outra progressão. Aqui, outra progressão. E aí não tem mais para onde você ir aqui, andar. Então, você teve progressão. Aí você trocou de nível, chama de padrão.
Você trocou de padrão. Isso aqui é padrão. Padrão. As letras são referências. Padrão. Isso aqui também é progressão. É a progressão também, que é a troca de padrão. Agora, quando você muda de classe aqui, ó, de uma classe para outra, aí sim, isso aqui é a promoção. É a promoção. É quando muda de classe. Quando muda de padrão, é progressão. Quando muda de letra dentro do padrão, é progressão. Mas quando muda de classe, é promoção. Tá? E aí nós temos a progressão. Progressão normal. Aí tem a progressão por títulos. Aí a gente vai descobrir quantos títulos, né? Quantas tu anda. Eu vou fazer isso aqui lá na frente para vocês depois, tá? E aí nós temos a promoção. Promoção. Vamos ver o que é a promoção. É a evolução do profissional do magistério estável, estabilizado para padrão subsequente na referência em que se encontra, né? Então você pode ganhar a promoção, padrão subsequente na referência em que se encontra. Tudo bem? Então, por exemplo, ó, você muda de classe. Aqui eu poderia colocar para você, por exemplo, o 4. Então, você vai mudar de classe, tá? É até confusa a promoção porque divergem da ideia do estatuto. E como a estatuto é a lei maior, deve prevalecer o estatuto, porque promoção lá é a troca de classe. Aqui está dizendo promoção, evolução profissional magistério estável estabilizado para o padrão ó, subsequente, tá? Padrão subsequente. Na referência. Na referência em que se encontra. Na referência em que se encontra, tá? Então, ó, ele chama isso aqui de promoção também. Calma que lá na frente ele explica melhor. Os cargos de magistério são dotados de atribuições específicas, subsídios correspondentes, providos e exercícios por profissionais aprovados em concurso público de provas e títulos. Tá? Provas em concurso público de provas e títulos. Então, ó, os cargos do magistério são dotados de atribuições específicas, ou seja, matemática, português, ciência, arte, história, ensino religioso, subsídios correspondentes, providos e exercidos por profissionais. Então, o concurso do magistério tem que ser um concurso de provas e títulos, não pode ser só provas. Magistério, de provas e títulos, é o que está dizendo o parágrafo único. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vamos então para a questão de número 1. O plano de cargos, carreira e subsídio do profissional do magistério do município de Manaus tem como uma das suas finalidades. Ó, qual é uma das finalidades? É com vocês. Gabarito, pessoal na tela. Cadê? Gabarito, letra B, né? Letra B. Fixar padrões e critérios de evolução funcional, reconhecendo a qualificação e o desempenho profissional. Letra B de bola. Questão 3. São princípios, ó, com exceção de um. Ele quer um que não seja princípio. Letra A diz investidura por concurso público de provas e título. Ok, tá certo. Valorização pelo conhecimento adquirido, competência e desempenho. Tá certo. Evolução funcional baseada exclusivamente no tempo de serviço? Exclusivamente no tempo de serviço? Não, né? Então, nós temos aqui, ó, merecimento, títulos, né? Então, gabarito é a letra C. Não é. Não é, né? Questão 3. De acordo com a lei do PCCS, do magistério, função especial do magistério é... Qual é a função especial do magistério, pessoal? Aí eu falei para vocês, ó, cuidado que ele vai cobrar a função especial do magistério, né? Então ele quer o conceito, tá? É o cargo de direção escolar com autonomia administrativa e financeira. A função atribuída além da estabelecida para o cargo, sem caracterizar funções de confiança ou cargo comissionado? Parece ser essa a questão, né? É o cargo ocupado exclusivamente por especialistas e secretaria municipal? Não. O exercício de atividade educativa sem necessidade de concurso, nada a ver. Gabarito é a letra B. Então, função especial do magistério é a função atribuída além das estabelecidas para o cargo, sem caracterizar a função de confiança ou cargo comissionado. Tudo bem? Questão de número 4. O que caracteriza estágio probatório para os profissionais do magistério do município de Manaus? Vamos receber essa aí. Questão 4, com vocês. A garganta já está toda lascada. Daqui a pouco tenho aula lá no CUCA. Período de 3 anos de efetivo excessivo, durante o qual a administração avalia o desempenho profissional mediante avaliação especial de desempenho. E aí, a letra A, gente, gabarito é a letra A, tá? É a letra A, sem sombra de dúvidas, né? Questão 5. A evolução funcional do profissional do magistério pode ocorrer por evolução. Lembra de progressão, promoção, né? Temos tudo isso. Gabarito dá 5.
Gabarito, letra A, não é isso? Progressão, progressão por titularidade e promoção. Questão 6. No plano, cargo, carreiras, subsídio do Magistério Manaus, a tabela financeira é. Olha só, cobrou tabela financeira, tá? Lembrando que quando eu falo de tabela financeira, é aquela tabela que vai organizar os padrões, né? Os valores que correspondem a esses padrões. Então, gabarito é a letra B de bola, né? Pessoal, chegamos então à nossa primeira aula da Lei 1126 de 2007, tá? Espero que você tenha aprendido aí. Leia novamente, leia aquela parte do artigo 2, artigo 3, essas partes conceituais também, muito importante. Muito obrigado, sucesso e até a próxima, tudo bem? Vou parar de gravar aqui. Alguém levantou a mão.